Uma boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus esta noite na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6. E o nosso pecado capital dessa noite é a avareza. Aliás, deveríamos ter feito um momento de contribuição depois da mensagem. Quem sabe teríamos já um fruto imediato da palavra de Deus quebrando os corações e quebrantando as consciências, abrindo os zíperes das bolsas e dos bolsos. Já estudamos o orgulho, a inveja, a ira e a preguiça. Hoje vamos olhar um pouquinho, porque dá tempo de olharmos apenas um pouquinho, para este chamado pecado capital, a avareza. Diz assim a palavra de Deus, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Verso 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te pedimos o entendimento da Tua palavra, pois sem o Teu Espírito não alcançamos a Tua verdade, não discernimos a Tua vontade. Por isso te pedimos, pelo Teu Espírito Santo, dá-nos a Tua palavra. Essa Tua palavra que é viva. E te pedimos, atua em nós de tal maneira que a Tua palavra nos encontre em noite de solo fértil. E que essa Tua palavra faça diferença em nossas vidas, para a Tua glória. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. A avareza, do latim avarus, ávidos aeres, ávido por dinheiro, ou ávido pelo cobre, isto é, ávido por dinheiro. Amor desregrado pelo dinheiro e pelas possessões materiais e pelos bens materiais. Apego desmedido às coisas. Isto é a avareza. Por extensão, a avareza é tomada por uma cobiça desordenada por quaisquer bens. E nesse sentido, todo pecado é uma avareza. Porque todo pecado é um desejo desordenado por alguma coisa que não deveria ter cativado o nosso coração dessa maneira. Então, qualquer objeto de desejo que se torna para nós um objeto de obsessão é motivo de colocar-nos nesta condição de réus do pecado de avareza. Em sentido genérico, o pecado é desejar
desmedidamente aquilo que não merece essa devoção. Por isso, o Santo Agostinho vai dizer que a avareza tem um sentido geral, desejar qualquer coisa, e especialmente do mundo das coisas ou deste mundo, mas num sentido mais específico, como em se tratando da lista dos 7 pecados capitais, a avareza está relacionada absolutamente ao amor ao dinheiro. Observação feita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, o verso 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro. Sobre isso que temos que falar quando falamos de avareza. Apresso-me em fazer uma observação introdutória e deixá-la de lado, porque não será objeto de nossas considerações hoje à noite. É mais comum que se diga que o dinheiro é neutro e que o problema não é necessariamente o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Eu não creio que o dinheiro seja algo neutro. O dinheiro, conforme apresentado na Bíblia Sagrada, se bem o compreendo, ele tem por trás dele um poder agindo. Há um poder que atua por trás do dinheiro e que faz com que o dinheiro, que é algo inanimado, ganhe vida e funcione como se fosse um ser vivo. Aquilo que é inanimado não tem vida, mas funciona como se tivesse vida, como se fosse um ser vivo. Nós podemos chamar bíblica e teologicamente de potestade. Potestade é um ser inanimado que se posiciona em relação a nós como se vida tivesse, como se fosse uma pessoa. Por exemplo, Jesus diz que você não pode servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, portanto, é algo que reivindica lealdade, fidelidade, quer ser servido por nós. E estas são prerrogativas de seres vivos, de pessoalidades. O dinheiro passa a ter vontades. O dinheiro passa a dar ordens, a fazer exigências. O dinheiro é um ser vivo. Porque por trás do dinheiro há um poder agindo. E este ser inanimado, que ganha conotação de ser vivo, é uma potestade. E vai tentar nos controlar, vai tentar abusar de nós, vai tentar ser senhor de nossas consciências e vontades. Dinheiro não é neutro. Neutro é copinho de café usado. Neutro é saco de pão amassado. Isso é neutro. Se você passar por um copinho de plástico, de água, no chão, se você não for civilizado, você vai passar direto. Se você for civilizado, você vai passar, pegá-lo e jogá-lo no lixo. Mas só se você for um sujeito desequilibrado, você vai passar, pegar e colocá-lo no bolso. Mas uma nota de $100, se você passar por ela, se você não for civilizado, for desequilibrado, não for desequilibrado, você vai passar por ela, pegá-la e colocá-la no bolso. Porque copinho de plástico é neutro. Nota de $100 não é um objeto neutro. É só papel. Não é só papel. É papel com valor. E papel com valor é papel com poder. E papel com poder não é neutro.
Aquilo que tem valor tem poder. E quando tem valor e tem poder, faz apelos à nossa consciência e ao nosso coração. Chama para si e tenta cativar a nossa devoção. Tudo que tem valor e tem valor, tem poder. Tudo que tem valor, tem poder. Tudo que tem poder, perde a sua neutralidade. Então, dinheiro não é neutro. A Bíblia não diz o amor ao copinho de plástico, porque não é plausível. Mas o dinheiro não. O dinheiro não é neutro. Fecha parênteses. Vamos ficar com a fala do apóstolo Paulo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Já sabemos que ele não é neutro, mas o Paulo não está falando sobre ser neutro ou não ser neutro. Ele está falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é este pecado que damos o nome de avareza. Avareza. Avareza é esse pecado que nos empurra a buscar obter o que não temos a qualquer custo e nos faz tentar preservar o que temos a qualquer custo. Isso é avareza. Quando temos necessidade de posse, quando a nossa pronúncia é meu, isto é minha, aquilo é meu, isto é meu, aquilo é minha. Estas falas possessivas são as falas próprias da avareza. Quais são as consequências da avareza? A primeira delas é uma confusão de valores. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Troca-se a piedade pelas coisas, troca-se a piedade pelo dinheiro, troca-se a vida correta pelas posses, troca-se a vida íntegra pelo prazer ou possibilidade de possuir e ter. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Perda do senso de eternidade. Nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Conta-se que Alexandre o Grande exigiu ser sepultado com a sua mão tendo sido arrancada, pendurada do lado de fora do seu sepulcro, para que ficasse evidente que, apesar de ter conquistado tudo, até que não houvesse nada mais a conquistar, ele morto deste mundo nada levaria. Sua mão pendente, vazia, no sepulcro, indicava: nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Mas nós perdemos o senso de eternidade e fixamos os nossos olhos somente no aqui e no agora. Terceira consequência, um altíssimo grau de exigência para o contentamento. Por isso, tendo que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Ora, mas quem de nós é satisfeito tendo apenas o que comer e o que vestir? Nós somos seres desejantes. E a nossa fome não é só de pão, e o nosso frio não é só o do corpo. Existe uma fome da alma e existe um frio da alma, que não é apenas um pedaço de pão e não é qualquer abrigo que nos dá o senso de satisfação. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro nos torna vulneráveis ao ilícito. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação. Caem em tentação. Caem em armadilhas e se tornam cativos de desejos descontrolados e nocivos. O amor ao dinheiro nos vulnerabiliza ao ilícito. Por isso é que o Salmo 73 é um salmo
lúcido, verdadeiro e perigoso, quando o salmista confessa que, observando a prosperidade dos homens injustos e maus, e a aparente vida boa dos injustos e maus, diz o salmista: os meus pés quase resvalaram, quase tropecei, quase caí, porque prestei atenção demais naqueles que ilicitamente possuíam, e me deixei encantar e enamorar pelas suas posses, e cheguei a considerar a possibilidade de praticar o mesmo ilícito para que pudesse chegar às mesmas posses. Paulo apóstolo disse a mesma coisa. Quinta consequência da avareza e do amor ao dinheiro: sofrimento e destruição. O amor ao dinheiro leva os homens a mergulharem na ruína e na destruição, e faz com que pessoas se atormentem com muitos sofrimentos. Sexta consequência da avareza e do amor ao dinheiro: a perda da fé. Porque cobiçaram o dinheiro, desviaram-se da fé. E sabe como a gente se desvia da fé? Veja que há uma diferença entre negar a fé e desviar-se da fé. Negar a Jesus é dizer: não creio mais, não confio mais, não quero mais. Cheguei a outras conclusões. Estou consciente, deliberadamente descartando Jesus e o seu projeto de vida. Isto é, estou negando. Isto é negar a fé. Agora, desviar-se da fé não é negar a fé. É desviar-se da fé. É encontrar atalhos, descaminhos, desvios, é sair do caminho reto, é tentar andar na mesma direção, mas por rotas alternativas e convenientes. A maneira como nós explicamos isso é através da racionalização. Quando eu começo a tentar justificar que o ilícito é lícito, começamos a tentar encaixar os nossos desejos descontrolados, as nossas conveniências mesquinhas, os nossos interesses melindrosos, numa pauta de fidelidade a Deus e de compromisso com a palavra de Deus. Vamos criando situações de distorções mínimas, pequenas, construindo lógicas paralelas, achando justificativas. Passamos a medirmos-nos pela média da sociedade e dizemos: todo mundo faz, não é pecado porque não é escandaloso. E então vamos nos desviando, mas aquilo que é um pequeno desvio hoje, amanhã é mais um pequeno desvio, e mais um pequeno desvio se torna um grande desvio, e num determinado momento eu já desdenho da fé. Começo a chamar aqueles que antes para mim eram modelo de fidelidade, eu começo a chamá-los de conservadores. Eu começo a chamá-los de legalistas, moralistas. Ora, mas antes eram um modelo de piedade. Mas agora na verdade são obstáculos às minhas conquistas e aos meus desejos. A palavra começa a ser trabalhada de maneira a favorecer os meus interesses e as minhas intenções. Caímos num mundo sem Deus. O problema é que não existe mundo sem Deus. Quando nós deixamos o Deus justo e verdadeiro, nós passamos a seguir
outro Deus, um falso Deus. E caímos nesse amor ao dinheiro, amor às coisas, perda do senso de eternidade, supervalorização e absolutização do aqui e do agora, cativeiro de desejos. Nós caímos, acredito eu, nesta sociedade competitiva e nessa sociedade egocêntrica. Caímos nessa cadeia chamada mercado e neste mundo caótico do consumo. Por quê? Porque temos dentro de nós uma falta que acreditamos será suprida pela próxima aquisição. E aí vivemos a ciranda do desejo, que é definida pelo esforço de multiplicar ou substituir. Eu tenho uma falta que não me é preenchida, então eu acredito que esse sapato novo vai preencher a minha falta, então eu compro um sapato novo. Aí não preencheu, eu compro outro sapato novo. Não preencheu, eu compro outro sapato novo. Mas não preenche. Sabe por quê? Porque sapato novo é novo por quanto tempo? Quanto tempo demora um sapato para deixar de ser novo? Por exemplo, quando você sai do cabeleireiro com um cabelo novo, durante quanto tempo ele é novo? Zygmunt Bauman, que é um analista da nossa sociedade de mercado, de consumo, ele fala algo muito interessante do porquê consumimos tanto. Ele diz que nós consumimos porque consumir nos faz sentir. Um objeto novo traz para nós uma sensação nova. Um objeto novo traz para nós um sentimento novo. Quando eu coloco um sapato novo, é um sapato novo. Aí eu fico olhando para o meu sapato, eu vou olhando. Fico conversando com você, de vez em quando dou uma olhada. Meu sapato novo. Eu me preocupo se você vai pisar, se o seu filho é meio descuidado, vem tropeçando em mim, eu saio e tal. Sapato novo. Mas dali a pouco ele já não é mais novo. Pode pisar, pode... Já nem olho mais. O que eu preciso? Outro sapato novo. Para sentir novamente aquela emoção de estar usando um sapato novo. Agora imagina quem tem um sapato que dura 10 anos. Por exemplo, um camarada que vem para mim e fala, pastor, esse sapato aqui pode comprar, dura 10 anos. Eu falo, não quero. Sapato que dura 10 anos, para mim não presta. Bom sapato que dura um ano só. Olha lá, 6 meses. E compra um novo. O mesmo sapato, você tô 10 anos, vê uma mesma cara do mesmo sapato. Mas ninguém aguenta. Quem não tem coisa nova, não tem emoção nova. Não tem sentimento novo. Essa é a visão do Bauman. Não sou eu que estou falando. Zygmunt Bauman. Ele diz, quem não tem uma coisa nova, não tem um sentimento novo. E eu penso que é essa a raiz, o que está por trás do amor ao dinheiro. O que está por trás não é o amor ao dinheiro como um objeto fim. É o amor ao dinheiro como objeto meio, é porque através dele. Por isso que existe aquele ditado que diz assim, o dinheiro não traz a felicidade, manda buscar. Porque através do dinheiro eu vou chegar a algum lugar. O dinheiro me confere poder para chegar a algum lugar que acredito vai matar essa minha fome, vai saciar essa minha falta. Daí já se explica por que o amor ao dinheiro é pecado. Por que é pecado? Eu diria que o amor ao dinheiro é pecado, porque em primeiro lugar ele implica idolatria. Quando eu canalizo minha devoção para algo que não é Deus, e acredito que esta ciranda de multiplicar, ter mais, ou substituir, joga esse fora, pega outro, joga esse fora, pega outro, ter mais do mesmo,
ou um monte de coisa diferente, se eu acredito que essa ciranda vai me satisfazer, então eu caio na idolatria, porque Deus saiu de foco. E aí Jesus diz, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você tem que escolher qual será a sua fonte de satisfação. Agora, é pecado porque nesta sociedade de competição egoísta, de mercado e de consumo, isso conspira contra a generosidade e a solidariedade. Porque eu tenho falta, e quem tem falta não reparte. Me falta. Como posso repartir com você se eu tenho falta? Se o que eu tenho já não me é suficiente, quanto mais repartindo. E pior do que uma sociedade que conspira contra a generosidade, é uma sociedade que conspira contra a justiça. Por quê? Porque o meu acúmulo pode sim significar a sua falta. É o famoso uns com tanto e outros com tão pouco. E o espírito da Bíblia Sagrada é que quem colheu demais não teve sobrando, e quem colheu de menos não teve faltando. E isso suscita uma boa discussão para nós, que somos cristãos. Eu aprendi com minha professora de missões e antropologia que a diferença do cristianismo é que nós não pregamos que todo mundo tem que ter igual. O que nós dizemos é que ninguém pode ter faltando. Essa ideia de que todo mundo tem que ter igual não é cristã. Pode ser comunista, pode ser socialista, pode ter transfundo marxista, mas não é cristão. Ter igual não é um conceito cristão. O conceito cristão é ninguém tem faltando. Ninguém tem faltando. Alguns colherão de mais, outros colherão de menos. Mas quem colheu de menos não pode ter faltando. Não é justo que numa sociedade de abundância alguns tenham falta. E por que numa sociedade de abundância alguns têm falta? Porque aqueles que têm muito e têm sobrando não acreditam que têm suficiente. Então não repartem, não se comprometem com a justiça, porque vivem da mentalidade do acúmulo, do mais. E uma coisa é verdadeira, se você não se satisfaz com um, não se satisfaz com 1000. Eu vou falar sobre isso na luxúria, mas vou só abrir um parêntese para você. Se você é um homem que de vez em quando vê uma mulher bonita e fala assim, poxa, se eu tivesse uma mulher dessa eu ia ser feliz. Má notícia para você. O Salomão pensou isso aí 1000 vezes. 1000. Nós não nos resolvemos pela multiplicação, pelo acúmulo e pela substituição. A satisfação nossa está numa outra categoria e numa outra experiência. Mas chegaremos lá. Quais são os pecados filhos da avareza? Tomás de Aquino diz que são 7. Dureza de coração, por causa do desejo excessivo de conservar o dinheiro. O coração deixa de se abrir às necessidades dos outros. Inquietação e ansiedade, como é que eu consigo mais? Como é que eu não perco o que tenho? Violência, para tomar posse de um objeto de desejo pela força. Embuste, engano, para tomar posse de modo disfarçado pela artimanha. Perjúrio, fraude e traição. Dureza de coração, inquietação, violência, embuste, perjúrio, fraude e traição. Tomás de Aquino. Mas eu fico só com 2. A primeira, arrogância, prepotência. É próprio do rico achar que tudo pode. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. O dinheiro traz essa falsa ilusão de que a gente tudo pode. Mais do que isso, o dinheiro traz a falsa noção
de que somos melhores do que os outros que não conseguiram amealhar tanto dinheiro quanto nós. Parece até um pleonasmo, rico prepotente, rico arrogante. É mesmo difícil achar um rico humilde, um rico simples. É difícil. Mas às vezes, e a gente fala tanto mal do rico, mas tem pobre que é mais arrogante e prepotente do que rico. Porque tem amor ao dinheiro igualmente o rico. A diferença entre o rico e o pobre, ou alguns ricos e alguns pobres, não é que um rico é prepotente e arrogante e o pobre é humilde e simples. Não, é que um tem dinheiro, o outro não tem, mas os dois são prepotentes e arrogantes. Porque os dois confiam no poder do dinheiro. O pobre dizendo, no dia em que eu tiver, então... Quantas pessoas você conhece que já disseram para você o seguinte: eu só preciso de 5 mil reais. 5 mil reais resolvem a minha vida para sempre, eu não te incomodo mais. 5. Quando uma pessoa chegar para você e fala, eu só preciso de 5, pula fora. Pula. Indica alguém, fala, olha, eu conheço uma pessoa que tem o dom da generosidade, dá o telefone de outro cara e pula fora. Porque não existe esse negócio de que 5 mil reais resolvem a minha vida. Isso não existe. Dinheiro não resolve a vida de ninguém. Pecado filho do pecado capital, avareza, arrogância e prepotência. Mas esquece quase tudo que eu falei até agora, pode jogar fora. E fique com esse pecado da idolatria. A idolatria. Esse camarada aqui é extraordinário, eu não faço ideia quem seja ele. Eu já citei da outra vez. Encontrei outra citação dele, eu vou descobrir ainda quem é esse cara. Peter Crift. Ele disse, quando uma criatura é tornada a Deus, ela se torna um diabo. Quando uma criatura é tornada a Deus, ela se torna um diabo. Quando uma criatura é tornada a Deus, ela se torna um diabo. Paul Tillich é um teólogo, esse eu sei quem é. Gosto muito dele. Teólogo alemão, ele diz o seguinte, que quando você pega alguma coisa que é penúltima e coloca em status de última, você caiu no pecado da idolatria. Aquilo que é último na sua vida é o que dá sentido à sua existência. É o que dá significado à sua existência. É aquilo que faz você se realizar como pessoa, como ser humano. É aquilo que lhe confere a dignidade que transcende ao seu túmulo. Isso é último. E o Tillich diz o seguinte, que isso que é último só pode ser Deus. O que é penúltimo, que você quer dar sentido à sua vida através de algo que é penúltimo, isto é, que não é Deus, este penúltimo é um ídolo. E se é um ídolo, logo, logo vai se transformar num diabo. E se vai se transformar num diabo, vai fazer você sofrer sim, voluntária ou involuntariamente. Por quê? Porque se para ser realizado na vida, eu dependo em termos absolutos da mulher que eu amo, no dia em que eu perder essa mulher, o sentido da minha vida se vai. No dia em que Deus a tomar para si, e que eu a perder, o sentido da minha vida se vai. Por mais que eu ame a minha esposa, ela é penúltima. Eu não posso dizer, não posso viver sem você. Não consigo viver sem você. A minha vida sem você não tem sentido. A minha vida sem você não faz significado algum. Eu prefiro morrer do que viver sozinho sem você. Isso não pode acontecer, porque eu coloquei algo que é penúltimo na categoria de último. E aquilo que é penúltimo e está na categoria de último é um ídolo. E se é um ídolo, vai se tornar um diabo. Vai exigir a minha devoção. Vai exigir que eu sacrifique a minha dignidade. Vai exigir que eu inverta a minha ordem de valores. Vai exigir que eu comprometa as minhas prioridades. Vai exigir que eu faça concessões. Vai exigir que eu abaixe a minha cabeça quando não deveria. Vai exigir
exigir que eu sacrifique a minha própria integridade como pessoa e como ser humano em função daquilo lá que eu acredito que não posso viver sem. A única coisa sem a qual não posso viver sem é Deus. Mais nada. A única coisa que deve exigir que eu mude meus valores, minha consciência, é Deus. O resto é penúltimo. E poucas coisas têm essa capacidade de fazer a nossa cabeça virar quanto o dinheiro. Essa é a idolatria. Ser cativo dessa idolatria, do amor ao dinheiro. Aí você diz assim, pastor, eu não sou idólatra. Eu não tenho amor ao dinheiro. Tá bom, então isso significa que você é generoso, que você é generosa, que você dá, que você doa, que você reparte. Tudo. Porque a avareza traz consigo uma conotação, tem um fundo, né? Tem um fundo de falta. E quando eu convivo com esse senso de falta, eu convivo dentro da cultura da escassez, da necessidade de economizar, de reter, de cuidar bem comigo, é para mim, é só meu. Não posso repartir porque se já não é suficiente para mim, então eu tenho mentalidade de escassez, cultura de falta. Na minha cabeça tudo tem que ser economizado. Aí eu vivo na lei do menor esforço. Eu faço o mínimo necessário. Eu não sou pródigo. Eu lembro quando me casei, que eu achava que a minha mulher não tinha que ficar dando beijo em ninguém, não, cumprimentando os outros com beijo. Porque um beijo a mais em você é um beijo a menos em mim. Você fica aí no telefone com a sua irmã, não tem tempo para mim. Você fica cuidando dos outros, mas não me dá atenção. Você reparte com as crianças, mas e eu? Fico aqui. Seus filhos é que são a prioridade. Sabe o que é isso? Mentalidade de escassez. Cultura de falta. Avareza. Não dê para mais ninguém. O recurso que está em sua mão, a riqueza que está em sua mão, não compartilhe com mais ninguém. Se você me ama, é meu irmão e me ama, compartilhe só comigo. Como você foi contar o seu segredo para outra pessoa e não para mim? Como você compartilhou isso com ela? Como você disse isso para ela? Por que você deu para ela? Por que você foi na festa dela? Você não sabe que eu não gosto dela? Por que você foi no aniversário dela? Avareza, mesquinhez, cultura da falta. O oposto da avareza é a generosidade. Porque na matemática de Deus, os recursos, eles se multiplicam quando compartilhados e doados, não quando retidos. Na matemática de Deus, quem tem mais é quem mais dá, não é quem mais retém. Eu insisto, Deus não é a favor da poupança, Deus é a favor da partilha. Como a gente vive num mundo em que não há partilha, a gente inventa a poupança, para se garantir no futuro com a poupança. Por quê? Porque a gente sabe que lá na frente, quando a gente precisar e não tiver poupança, não vai ter ninguém para partilhar com a gente. Então nós inventamos o mundo e fizemos o mundo à nossa maneira. Então eu preciso ter para ter segurança. Eu preciso ter para ter mais. Eu preciso ter para ter prazer. Eu preciso ter para ter satisfação. Eu preciso ter para que essa minha falta e esse meu vazio sejam preenchidos. Deus está dizendo, você quer preencher o seu vazio, a sua falta? Dê, compartilhe, reparta. Coloque em circulação tudo. Tudo, faz girar. Sabe por quê? Porque quanto mais abraço, mais capacidade de abraçar. Quanto mais eu sou capaz de cuidar de alguém que não me é próximo, mais eu sou capaz de cuidar de alguém que me é próximo. Porque o egoísmo é assim, eu sou egoísta em relação ao sujeito que está lá na esquina, mas eu sou egoísta também aqui, ó, a minha cunhada, ao meu cunhado, ao meu irmão, à minha irmã. Eu sou egoísta também o meu primo, a minha prima, eu sou egoísta.
Porque eu sou egoísta, não é que eu sou egoísta nessas relações. Eu sou egoísta em relação ao chinês e em relação à minha mulher. Eu sou egoísta, eu sou avarento, eu vivo na cultura da falta, na mentalidade da escassez. O oposto da escassez é generosidade. É fazer mais, fazer além do esperado, dar mais, dar mais. Eu fico pensando, as pessoas que perguntam sobre dízimo, pastor, tem que dar 10%, é 10% do líquido ou do bruto. Companheiro, quando você começa a fazer conta numa relação, é porque o amor está fora da relação. Repito, toda vez que você está fazendo conta, a relação não é uma relação de amor. Relação de amor não faz conta. Quer um exemplo? A minha esposa vem para mim e diz assim: se você me ama de verdade, você vai me dar pelo menos 3 beijos por dia. Se contentará com pouco. Mas 3, para um cara egoísta que nem eu, já está bom. Se ela conseguir 3, já é vitória. Se você me ama de verdade, 3 beijos por dia no mínimo. No dia em que eu estiver sentado, vendo os gols da rodada, pensando, ou será que eu já dei 3 beijos nela? Ou eu dei 2? Dei 3. Não, dei um de manhã, um quando saí. Não, foi só 2. Não, acho... eu, em todo caso, vou lá dar mais um, que é para desencargo de consciência. Eu devia chegar para ela e falar, não sei se já dei 2 ou 3 ou 4, mas vai mais um aí para você não reclamar. Isso é beijo? Eu te pergunto, isso é beijo? Isso é beijo que se dê? Meu Deus do céu! Senhor, eu não sei se é 10% do bruto, do líquido, mas em todo caso vai do bruto, que a pessoa não ficar chateada. Aí Deus fala assim, mas não quero isso aí, essa porcaria, pode levar embora. Não quero. Eu quero amor, eu quero o seu coração. E quando você tem coração, você não faz conta se é 10%, 7%, 15%, 3 beijos, 5 beijos, 2 abraços. Você não faz conta, você se dá. Porque no amor a gente se dá. Quando a gente começa a fazer conta, o espírito da avareza chegou. Por isso que eu gosto desse texto de Gênesis 24, uma história muito bonita, em que Abraão manda o seu servo, e vou terminar aqui. Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac. Era costume da época, e o servo de Abraão partiu e levou consigo 10 camelos. Gênesis 24, 10. E ele tinha que encontrar uma esposa para Isaac, filho de Abraão. Então o servo de Abraão falou, como é que eu vou encontrar uma mulher decente para o filho do patrão? Olha a responsabilidade desse camarada. Tem que encontrar a mulher do filho do Abraão. A mulher do filho do patrão. Como é que eu vou encontrar essa mulher? Aí olha o critério que ele usa. Capítulo 24 do Gênesis, versículo 11. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Era costume que as mulheres saíam para o poço fora da cidade buscar água. Por isso que Jesus se encontra com a mulher samaritana lá no poço, fora da cidade. Era costume. Então as mulheres saíam e iam ao poço buscar água. Essa é uma sociedade legal. Quem pega balde é mulher, não homem. O homem fica em casa para ela voltar com o balde d'água, tá certo? Então, e é cultura mesmo. Porque aqui, veja que interessante, o camarada, ele põe os camelos dele deitados em volta ou próximos ao poço, fica por ali esperando que as mulheres cheguem para pegar água. Então, ele orou no versículo 12 de Gênesis 24. Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Veja que critério interessante. O servo diz, eu vou pedir água para a mulher. Se ela negar água, não é ela. Se ela me der água, e só para mim, também não é ela. Mas se ela disser,
dou água para ti e para os teus camelos, 10 camelos. Você pode imaginar o que é essa mulher tirando água para 10 camelos? Veja que interessante isso. O que isso demonstra? Eu não tenho medo de trabalhar, eu sou hospitaleira, eu dou mais do que me pedem, eu não tenho mentalidade de falta, eu não estou pensando que vai faltar água para mim, se eu der água para você e para os seus camelos, e eu, como é que eu fico? Não, tem água para todo mundo, é mais, é abundância, é mentalidade de abundância, é cultura de abundância, não de falta, não de escassez. Eu fico a considerar se toda a nossa aparente abundância da nossa sociedade não é de fato uma grande mentalidade de escassez. Se o fato de nós acumularmos tanto, se o fato de nós retermos tanto, repartirmos tão pouco, se isso não é, no fundo, uma grande mentalidade de escassez. O sujeito que Jesus fala, que tem celeiros guardado para viver sem precisar mais trabalhar, se ele realmente tem abundância, ou se realmente no coração dele não está um profundo senso de falta. Porque quem tem certeza de ter, não precisa reter. Quem tem certeza de que não vai lhe faltar, não precisa sonegar. Quem tem certeza de ser suprido por Deus na dinâmica do amor e no fluir das relações de altruísmo e generosidade que são próprias da nossa espiritualidade cristã, não retém, é generoso. Sabe que quando colhe de menos não lhe falta, porque quando colheu demais não lhe sobrou, repartiu. Esse é o espírito da espiritualidade cristã. Eu lhes pergunto, como é possível vivermos isso numa sociedade como a nossa? Como é possível um pastor falar, preste atenção na sua poupança? Sempre que eu falei de poupança eu fui criticado, continuo falando. Não estou dizendo para você pegar a sua poupança e se desfazer dela. Estou dizendo, preste atenção na sua poupança. Como nós vamos conviver numa sociedade que fica insistindo para termos cada vez mais e acumulando? Como nós vamos viver numa sociedade sem nos deixarmos prender por esse espírito de avareza, por esse espírito idolátrico de que o ter nos satisfaz, por esse espírito arrogante e prepotente de que o dinheiro nos resolve tudo e que se temos dinheiro é porque somos melhores do que os outros que não conseguiram ter aquilo que o nosso braço forte e a nossa capacidade trouxe para nós. Como nós vamos combater o espírito de avareza da nossa sociedade se nós mesmos formos os primeiros e os mais avarentos? Como vamos combater o espírito de avareza se nos aproximamos de Deus sempre em busca de algo de Deus para nós, em vez de nos aproximarmos de Deus com a gratidão pela graça de ter e ter para dar? Como combateremos o espírito de avareza se nos aproximamos de Deus com um senso de falta, em vez de nos aproximarmos de Deus com o coração grato, suprido, confiante, e porque grato, suprido e confiante, livre para ser generoso? Esse é o desafio que a vitória sobre o pecado capital, chamado avareza, coloca diante de nós. Vamos ficar em pé. E eu queria que nós terminássemos cantando um louvor a Deus, que na verdade é um louvor que se volta para nós. É uma palavra que se volta para nós, que diz que a diferença está no coração. E a diferença é o coração. Que diferente é o nosso coração quando estamos, de fato, debaixo desta bondade fiel do nosso Deus e o nosso Pai. Eu quero orar com você, por você, depois nós vamos cantar e nós vamos sair para viver e viver generosamente. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu queria pedir que você levantasse a sua mão se você dissesse, eu sou vítima
da mentalidade de escassez, eu sou vítima do senso da falta, eu não reparto, eu no fundo sou menos generoso, menos generosa do que gostaria de ser, porque eu sou vítima desta ansiedade quanto ao futuro, e eu acredito mesmo que eu tenho que fazer um pé de meia, senão não estarei seguro. É simples, hein? Sujeito que diz, se eu não tenho um pé de meia, não estou seguro, é um iludido. Sujeito que diz, eu tenho um pé de meia, estou tranquilo, é um iludido. Então, talvez seja simples. É o teste do pé de meia. Você pode dizer assim, a minha confiança está em Deus, eu confio tanto em Deus, que o que eu tenho eu dou, eu reparto, eu compartilho. Mas talvez você seja vítima do medo, da ansiedade, e viva escravizado por esse senso de falta, e algo vai me faltar, e algo me falta sempre. E isso gera em você um coração avarento, uma consciência avarenta. Você quer se livrar disso? O caminho é a generosidade, e eu gostaria de orar por você. Levanta a sua mão, deixa eu saber. Deus abençoe vocês, vamos orar. Deus, nosso Pai bendito, nós te damos graças pelo tão grande amor com que o Senhor nos amou. Te damos graças porque o Senhor nos amou tanto que nos deu o seu Filho. E juntamente com o seu Filho nos deu também todas as coisas. Te damos graças, ó Pai, e louvamos o teu nome, porque fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Pai, nós te pedimos perdão de tantas vezes quanto perdemos de vista as riquezas que temos prometidas e as tuas promessas. Nós te pedimos perdão pela nossa ansiedade, pela nossa avareza, pelo nosso egoísmo. Te pedimos perdão pela nossa arrogância, pela nossa prepotência. Te pedimos perdão, ó Pai, pela nossa falta de generosidade, pela nossa fraqueza solidária. Te pedimos perdão, ó Pai, por esse vazio que insistimos em tentar suprir com aquilo que não é o teu amor derramado sobre nós. Por isso te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós e toca sobre nós. Especialmente, livra-nos do medo da falta, livra-nos do medo da escassez, livra-nos dessa mentalidade de falta e de escassez e dá-nos um espírito de abundância, dá-nos um espírito de generosidade, dá-nos um espírito de abundância e de fartura na comunhão para a tua glória. Te pedimos assim, Pai, livra da ansiedade e do medo aqueles que são cativos, livra da prepotência e da arrogância aqueles que são altivos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Despede-nos seguros, despede-nos confiantes, despede-nos, ó Pai, solidários e generosos. Nós pedimos assim para a glória do teu nome. Dá-nos esse coração que é o teu coração. Dá-nos esse coração que faz toda a diferença, o teu coração. Assim te pedimos, ó Pai, para a tua glória e com gratidão, em nome de Jesus. Amém.